A palestra vai ser feita pela nossa amiga Vivian Ferreira. Tá? A Vivian vai falar sobre a internacionalização dos mecanismos de defesa do clima, a DPF 708 e a ação que ficou conhecida como Pedaladas Climáticas. Vivian é advogada do projeto Abrampa pelo Clima, doutora em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas. Vivian, você tem 30 minutos. A palavra é sua. Obrigada, Vinícius. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acho que, enfim, a gente já se conhece. Eu queria falar com vocês hoje sobre como esse panorama internacional ele não está flutuando lá no mundo internacional, ele também tem impactos na jurisdição nacional. Então, essa era a nossa ideia hoje, trazendo 2 casos para a gente abordar. Então, o que a gente queria tratar hoje? De 2 casos específicos em que o Acordo de Paris veio parar nos tribunais brasileiros, né? São 2 casos relevantes que estão nos tribunais, um deles é a DPF 708, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 708, que tramitou no Supremo Tribunal Federal e que tratava do caso do Fundo Clima, né? E o segundo caso que eu queria trazer para vocês é a ação popular das pedaladas climáticas. Né? Eles mostram claramente que o Acordo de Paris não é uma norma isolada do cenário internacional, mas que ela pode ser, sim, mobilizada por nós, operadores do direito no dia a dia, na proteção do meio ambiente. Então, começando pela DPF 708, né? Essa é uma ação que foi proposta por 4 partidos políticos, o PSB, PSOL, PT e Rede, contra a União. Foi em 2020, junho de 2020, se eu não me engano. O relator foi o Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso. E qual foi o objeto dessa ação? Foi a paralisação de recursos do Fundo Clima entre 2019 e 2020, ou seja, a gente tinha recursos disponíveis que não foram destinados para o enfrentamento das mudanças climáticas. Nesse caso, nós da Abrampa atuamos como ministério, como amicus curiae, né? Até chamar a atenção que essa manifestação que a gente elaborou, a gente contou aqui muito com o apoio do Vinícius, e também com o pessoal da La Clima, né, que é a Carol Prolo, eles são uma rede de advogados, mas tem muitos pesquisadores, e eles nos ajudaram com pesquisa de julgados internacionais para a gente levar para o Supremo na nossa manifestação. Além da gente, da Abrampa, a gente participaram como amicus curiae também nesse processo o Observatório do Clima, o Instituto Alana, a Conecta Direitos Humanos e a Frente Nacional de Prefeitos. E é bastante interessante a gente ver que essas participações como amicus curiae sempre são muito colaborativas, né? Então, feitas a muitas mãos, né? Então, além dessa atuação em rede, contando com o apoio de advogados, parceiros, pesquisadores, do Vinícius, nesse caso também, a gente conta muito com uma conexão com essas outras organizações do terceiro setor. Então, por exemplo, o Observatório do Clima tem muita expertise em execução orçamentária, eles sabiam olhar lá a execução orçamentária do governo, linha por linha, isso nos ajudou também a fazer manifestações no processo, então foi muito, muito interessante a nossa participação aí nesse caso. Ele foi julgado no ano passado, em julho, e transitou agora em maio. Então, é um primeiro caso já concluído. E acho que para entender o caso é importante entender o que é o Fundo Clima, né? O Fundo Clima é um fundo contábil vinculado ao Ministério do Meio Ambiente que foi criado pela Lei de Política Nacional sobre Mudança do Clima. E o objetivo dele é apoiar projetos, estudos, empreendimentos que ajudem a gente a mitigar as mudanças do clima e garantir a adaptação da sociedade brasileira às mudanças climáticas. Então, tem aí a legislação e os decretos certinhos que regulamentam o funcionamento desse fundo. Da onde que vem o dinheiro desse fundo, né? Ele vem de dotação orçamentária da União, vem de doações internacionais e vem também de uma parcela dos recursos pagos pela exploração de petróleo e gás natural. E claro, como todo fundo, né, aquele recurso vai se acumulando, vai gerando rendimentos, esses rendimentos vão se incorporando ao fundo. E como que esses recursos do fundo são destinados? Uma parte desses recursos são operados de forma reembolsável. Isso quem faz é o BNDES. Então, o BNDES empresta dinheiro para projetos e depois recebe esse dinheiro de volta, né? É a parcela reembolsável do fundo. E uma parte do fundo é não reembolsável. Então, são doações mesmo para projetos e empreendimentos de mitigação. São transferências que são feitas pelo Ministério do Meio Ambiente ou por meio de convênios, parcerias. E quem faz essa transferência, a destinação dos recursos, quem decide sobre isso é o Comitê
gestor do Fundo Clima. Então, existe um comitê gestor que vai aprovar um plano de aplicação de recursos. Esse plano ele é formulado pelo Ministério do Meio Ambiente, e vai definir ali quanto do dinheiro vai ser destinado para a parcela reembolsável, quanto do dinheiro vai ser destinado para a parcela não reembolsável, e vai também definir assim, quais são os projetos que a gente quer priorizar para investir, né? E aí o comitê gestor vai aprovar esse plano e vai aprovar quais são os projetos que vão ser financiados com esses recursos. Qual foi o grande problema? Em 2019, a União alterou a composição desse comitê gestor do Fundo Clima e deixou de dar posse ao conselho gestor. Resultado, né? A demora nessas providências administrativas básicas fez com que o fundo parasse de funcionar. Você não aprovou o plano de aplicação de recursos dentro do prazo, que tem uma conexão com a divulgação do orçamento, então, né, você tem que fazer as coisas dentro do tempo da gestão. Não foi feito, o que aconteceu? Os recursos ficaram represados. E não é pouco dinheiro, a gente está falando aqui de 357 milhões de reais paralisados durante 1 ano e meio, né? E aí, acho que é até interessante trazer, assim, esse caso foi proposto, essa ação foi proposta em junho de 2020. E assim que foi proposta a ação, o governo começou a mexer nos recursos do fundo, né? Então, assim que foi proposta, começou a ter a operacionalização do fundo, a alegação da União foi de perda de objeto, né? Não sei se vocês se lembram, nesse caso, teve uma audiência pública, então, foi convocada pelo Barroso em setembro de 2020, um monte de gente participou dessa audiência, e acho que foi muito interessante, porque essa audiência ajudou a trazer a questão do clima para um lugar de centralidade. Então, foi televisionado, você teve ali mais de 60 pessoas participando dessa audiência pública no Supremo, entre pesquisadores, cientistas indígenas, representantes de empresas, de governos, e acho que foi muito importante essa audiência pública, porque ela fixou, de alguma maneira, as premissas básicas que depois pavimentaram o caminho para o acórdão, né? Então, ficou muito claro ali que as mudanças climáticas existem, que não dá para a gente negar a existência da mudança climática. Então, o negacionismo acaba ficando numa posição bem de segundo plano, assim, porque a partir do momento que você traz um monte de cientistas, pessoas reforçando, mostrando, trazendo dados, ficou muito claro a existência das mudanças climáticas. Também ficou muito claro que o Brasil é um grande poluidor climático e que isso tem muito a ver com o nosso desmatamento ilegal. Então, que a gente tem, sim, uma lição de casa muito importante para fazer em termos de combate ao desmatamento, transparência de dados ambientais, regularização fundiária. Ficou claro que a gente estava vivendo um momento de desmonte das políticas ambientais e que isso até prejudicava já o país nas suas relações comerciais. Isso também, outra coisa que foi importante nesse caso, foi levar para o Supremo e ficar muito claro que isso não é uma jabuticaba brasileira, né? A política climática e essa questão do enfrentamento às mudanças climáticas já está acontecendo em outros países, então cortes constitucionais de outras partes do mundo também já estão às voltas com casos desse tipo, e que esses casos, eles têm a ver com direitos fundamentais, porque as mudanças climáticas têm a ver com a fruição dos direitos fundamentais. Então, não é algo que seja absolutamente excepcional do Brasil, e acho que isso dá um conforto para o tribunal também decidir. E a gente teve falas muito interessantes no sentido de mostrar a possibilidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção do sistema climático, apontando aí caminhos de fomento à tecnologia, da potencialidade da bioeconomia, e etc. Então, esse foi, assim, o panorama do caso, e aí a gente conseguiu um acórdão favorável. Então, essa decisão saiu em julho do ano passado, e acho que esses são os principais pontos que o Barroso colocou para a gente. Então, o primeiro deles, a questão das mudanças climáticas é, sim, matéria constitucional, né? Então, ao fazer isso, né, ao afirmar que a questão pertinente às mudanças climáticas é matéria constitucional, ele permite que o artigo 225 da Constituição seja mobilizado como a fonte de um direito fundamental à estabilidade climática, isso para qualquer caso que tenha um possível impacto climático, né? Ele também reconhece expressamente que o Acordo de Paris, do qual a gente vem tratando, né, ele é um tratado internacional de direitos humanos e que foi internalizado. Então, ele é um tratado que tem status de norma supralegal, ele usa ali o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição como fundamento. Então, isso permite que a gente invoque o Acordo de Paris em todos os graus de jurisdição como uma norma interna de caráter vinculante.
E isso é a primeira vez, né? Acho que esse é o primeiro precedente que permite que a gente faça isso, né? Acho que é aí que ele é grande, muito inovador. O terceiro ponto que o acórdão traz, que eu acho que é legal a gente prestar atenção, é que ele fala expressamente que o Poder Executivo não tem o direito de se omitir no combate às mudanças climáticas. Ele fala que a tutela ambiental não se insere no juízo político de conveniência e oportunidade do chefe do Executivo, e que não tem uma opção juridicamente válida de simplesmente se omitir no combate às mudanças climáticas. Então, isso, acredito que abre caminho para a gente exigir a implementação de políticas públicas climáticas em diversos níveis federativos também, né? Em quarto lugar, acho que é legal chamar a atenção que esse acórdão deixa muito claro que não é possível contingenciar recursos que estejam disponíveis para atuação no combate às mudanças climáticas. Isso também acho que ajuda a gente a estruturar atuações olhando especificamente para a existência dos fundos de meio ambiente, eventualmente pensar na estruturação de fundos específicos, estaduais, municipais, focados em adaptação, focados em mitigação. Então, também estimula a gente a ter um olhar aí voltado para a execução orçamentária do poder público. E então, acho que essas são as principais lições que a gente tira desse caso, né? E um segundo caso que eu acho legal da gente estudar um pouquinho é o caso da ação popular das pedaladas climáticas. Não sei se vocês já ouviram falar dessa ação. Ela é uma ação popular que foi promovida por 6 jovens ativistas climáticos. Eles estão envolvidos em coletivos, né? Um é o Engajamundo e o outro é o Fridays for Future. O mais famoso desses representantes aí dos jovens é a Chay Suruí, que é aquela representante indígena de Rondônia, que inclusive falou na COP em Glasgow, então ela ficou mais famosa, né? Saiu até perfil dela na revista Piauí e tal. E ela, mais outros 5 jovens, eles são apoiados juridicamente pelo Observatório do Clima, né, na condução dessa ação, e eles moveram essa ação contra a União e o Ministério do Meio Ambiente. É uma ação que corre aqui em São Paulo, na Justiça Federal. E qual que é o objetivo deles? Eles estão questionando o ato administrativo do governo federal que revisou a nossa contribuição nacionalmente determinada, que é a nossa NDC, que a gente apresenta periodicamente, né, lá em âmbito internacional, na Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. E quando isso foi feito, em 2020, a alegação dos autores é de que essa revisão da NDC fez com que ela fosse menos ambiciosa. E existe um dever, como a gente acabou de ouvir a Carol falar, de progressividade no Acordo de Paris. Eu tenho que ser sempre mais ambicioso. Toda vez que eu reviso as minhas metas climáticas, eu tenho que ser mais ambicioso. E o que aconteceu foi que o governo tornou-se menos ambicioso. Essa é a alegação dos autores, né? O processo hoje está suspenso. Com a mudança de governo, foi pedida a suspensão do processo para tentar um acordo e uma revisão da meta climática. Mas tem já aqui um precedente importante que é oriundo de um incidente desse processo, que é um agravo de instrumento. Porque quando foi proposta a ação, a União fez um agravo de instrumento para questionar se a justiça brasileira era competente ou não para decidir um caso que trata sobre o Acordo de Paris e sobre as nossas metas climáticas, né? Então, o que é? Vamos entender o que é a pedalada climática, né? Acho que essa imagem ajuda bastante a gente a compreender. Então, o que aconteceu? Em 2015, foi a primeira vez que a gente estabeleceu uma meta climática. O que a gente disse lá em 2015? A gente disse que a gente tinha emitido, em 2005, 2 milhões de toneladas de carbono equivalente, de CO2 equivalente. E que até 2030, a gente ia reduzir essas emissões em 43%. Então, a gente ia chegar, em 2030, emitindo aqui 1,208, né? Vamos esquecer as unidades, porque é milhões de toneladas, fica confuso ficar falando 2 milhões de toneladas. Mas foi isso que a gente prometeu para o mundo. Nós vamos reduzir em 43% as nossas emissões e chegar em 2030 emitindo 1,2 milhões de toneladas de gás carbônico. Em 2020, a gente revisou a meta. A gente disse para o mundo que a gente ia manter essa redução de 43%. O problema foi que a gente usou como base um novo inventário de gases de efeito estufa. Porque o que a gente falou? A gente disse que em 2005 a gente tinha emitido 2,133 toneladas de gás carbônico, baseado num inventário, é uma estimativa do quanto o país emite.
Quando chegou em 2020, esse inventário foi atualizado com métodos matemáticos, a atualização da maneira de fazer essa conta, a base de cálculo aumentou. Então, a gente chegou em 2020 dizendo, putz, na verdade, em 2005 a gente tinha emitido mais. E aí, o que acontece? Se eu vou manter o 43% de redução, aplicando essa porcentagem a um número maior, eu vou chegar a um resultado maior. Então, qual foi o resultado? Na verdade, na prática, o Brasil disse que até 2030 ia emitir 1,6 toneladas de gás carbono equivalente. Então, são 400 milhões de toneladas a mais, né? Com essa mudança de base de cálculo. Eu não sei se estou sendo clara, é muito matemática, se qualquer coisa vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam, né? Então, foi essa pedalada, você muda a base de cálculo, você muda a maneira de calcular as suas emissões de 2005, e aí você mantém a porcentagem. E aí você consegue emitir 400 milhões de toneladas a mais, né? Então, foi isso que foi feito. Em 2022, foi feita uma segunda revisão das metas climáticas. E aí a gente falou, na verdade, o Brasil vai emitir 50% a menos. Só que, novamente, se mudou a base do cálculo, novamente se reestimou quanto que a gente tinha emitido em 2005, e aí, no fim das contas, a gente ainda assim tem 70 milhões, mais ou menos, de toneladas de gases de efeito estufa a mais do que a gente tinha se comprometido em 2015. Então, o que os autores falam ali na petição, né? Que 7 anos depois do seu primeiro compromisso climático, o Brasil apresenta uma meta que é ainda pior do que a primeira, porque ele se autoriza a emitir 70 milhões de toneladas de gás carbônico a mais do que a promessa original. E que, então, esse seria um dano ambiental, claro, porque você tem uma relação direta entre as emissões de gases de efeito estufa e as mudanças climáticas, que são marcadas aí por eventos extremos e recorrentes tragédias. E aí, então, essa tentativa deles de expor esse artifício matemático, né? O truque, que eles chamam de truque, é manter a base de cálculo flutuante, e que isso acaba transformando as metas climáticas numa carta em branco para o governo, e, ao fim e ao cabo, numa ficção jurídica. Então, essa é a argumentação da petição inicial aí desse caso. O que a União falou? Né? A União falou que, olha, a nossa NDC, a nossa meta nacionalmente, contribuição nacionalmente determinada, é um ato de soberania, é um ato praticado no plano das relações internacionais e que não está sujeito ao controle pela jurisdição civil ordinária no Brasil. A representação do Estado no plano internacional, inclusive a atribuição privativa do presidente da República, e que o Acordo de Paris só vincula o Brasil ali no plano internacional, você tem obrigações recíprocas entre Estados, e que, inclusive, o Acordo de Paris prevê um meio próprio de solução de controvérsias, então que essa questão deveria ser direcionada para esse meio de solução de controvérsia, que, diga-se de passagem, é, assim, um método não contencioso, não punitivo, e que provavelmente não resultaria em nada, né? Qual que é o argumento dos autores? Olha, a ação popular está querendo impugnar a NDC, mas que antes dela ser comunicada no plano internacional, ela é, sim, um ato administrativo interno, né? É um ato do Poder Executivo Federal e que, no caso, violou frontalmente a Constituição Federal e o ordenamento jurídico brasileiro, né? As leis federais vigentes. Então, a argumentação dos autores é de que, embora tenha uma dimensão internacional, sim, o tema também é um tema de direito interno e que tem que ser apreciado à luz do ordenamento jurídico nacional, e mencionam, inclusive, que o Acordo de Paris foi, sim, internalizado, né? O Acordo de Paris foi aprovado pelo Congresso Nacional e ele se transformou num decreto, né? Que é o Decreto 9.073 de 2017. Então, existe um dever jurídico da União de cumprir a cláusula de progressividade desse Acordo de Paris e garantir que a gente sempre se prometa emitir menos gases de efeito estufa ao longo dos anos. E aí já saiu o acórdão do TRF3 sobre esse tema. Eles se basearam no artigo 109 da Constituição, né? Que é aquele artigo que fala, deixa eu abrir até aqui, eu estou com ele aberto aqui. É aquele artigo que fala que aos juízes federais compete processar e julgar as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro. Então, o tribunal entendeu que, como você está discutindo um tratado internacional firmado e promulgado por meio de decreto, é sim competente a Justiça Federal. E a controvérsia, então, sobre se a NDC cumpre critérios estabelecidos no Acordo de Paris, além dos princípios constitucionais, é, portanto, passível
de apreciação pelo Poder Judiciário. Esse foi o entendimento do TRF. Então, esse é um precedente importante, né? Não é ainda uma decisão transitada em julgado, essa decisão foi desafiada aí por recurso extraordinário pela União, esse recurso extraordinário já foi contrarrazoado pelos autores, mas está paralisado porque o processo está paralisado por uma tentativa de acordo agora entre os autores e a União. Mas essa é uma discussão que, se prosseguir na Justiça, tende a chegar até o Supremo, né? Caso o processo não seja encerrado. Mas acho que é um acórdão que é muito inovador, porque traz para a gente com clareza essa situação de que o Acordo de Paris é sim uma norma interna, pode ser discutido e pode ser exigido, né, em nível nacional. Então, eram esses os dois casos que eu queria trazer, e aí eu pensei em algumas coisas para a gente discutir juntos, né? A primeira delas é se as metas climáticas do nosso país poderiam ser um critério para a gente exigir políticas públicas em outros níveis de governo. Eu acho que é legal trazer um caso da Holanda, não sei se todo mundo conhece, tem uma ação contra a Shell, que foi promovida lá na Holanda, se a Shell, que atua na Holanda, se compatibilizar com as metas da Holanda no Acordo de Paris. E a Shell a empresa foi condenada a reduzir as suas emissões proporcionalmente aos compromissos assumidos pelo país no Acordo de Paris. Então, isso é um caso inovador que a gente tem lá fora. Será que a gente conseguiria fazer algo assim aqui? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? E um outro tema que eu acho que a gente podia discutir que eu acho que esses casos trazem para a gente, é que nas ações relativas ao meio ambiente que tem um potencial impacto climático, se não seria interessante para o Ministério Público, eventualmente, para as associações da sociedade civil, mobilizarem o Acordo de Paris, pré-questionarem essas normas, porque isso poderia ter um impacto muito importante em termos de fortalecimento da jurisprudência climática no Brasil, né? E aí acho que a gente pode começar a pensar em que caso seria possível a gente fazer isso. Então, acho que em termos de discussão, eu proponho esses temas aí e fico aí à disposição para a gente discutir. Eu concordo que é importante a gente pensar se esses fundos, se o dinheiro que está nesses fundos vai para onde a gente quer que ele vá, né? E esse foi um tema que meio que começou a ser abordado nessa ação e acabou sendo deixado de lado pelo relator, que era o Barroso. Porque o que aconteceu? Assim que começaram a ação, o governo começou a destinar os recursos. Só que o que foi feito? Todo o recurso disponível para não reembolsável foi destinado para um único projeto em Rondônia de lixão, envolvido no consórcio, envolvido uma série de irregularidades. Aí se levantou essa bola, assim. O problema de emissões de gás de efeito estufa em Rondônia não é lixo, é desmatamento ilegal, né? Não faz sentido nenhum essa destinação do recurso. Então, os amigos Curi levaram essa questão, mas o relator falou, olha, isso foge, escapa o objeto da ação, não vou discutir isso aqui nessa demanda, se é ou se não é, se está sendo empregado de maneira correta ou não. Né? Até porque o governo estava tentando alegar perda de objeto da demanda, e aí o que o Barroso disse? Olha, não perdeu o objeto porque ficou efetivamente paralisado por 1 ano e meio. Então, essa paralisação por 1 ano e meio, num cenário de emergência climática, ela é inconstitucional. E aí ele resolveu dessa forma. Mas eu acho que a gente tem outras ações que começam a chegar e bater nesse ponto da adequação da despesa, de como está sendo investido o recurso. Então, tem a DPF 760, que está no Supremo, que está com a Carmen Lúcia. Aliás, ela foi liberada para ser reincluída em pauta agora, está suspenso, foi pedido vista pelo André Mendonça, nesse caso. Mas já temos o voto da relatora, e no voto da relatora, ela fala: os recursos da União, a política pública que está sendo elaborada pela União para combater o desmatamento na Amazônia, ela não é eficiente, ela não é capaz de chegar ao objetivo que ela quer chegar. Então, a gente começa a ter precedentes para construir a tese de que é possível um controle judicial da adequação do gasto, mas é uma coisa que ainda está em construção. Nesse sentido, assim, esse controle de se o fundo está sendo bem investido é uma coisa que a gente vai ter que construir ainda. Acho que esses precedentes vão ajudar, mas a gente ainda não tem isso pronto. Eu acho que a graça dessas questões climáticas é que elas são novas. Então, essas teses todas a gente ainda precisa criar e desenvolver.
eu, particularmente, pessoalmente, acho muito razoável usar a NDC como um padrão para a gente exigir. Bom, se o país está dizendo que vai reduzir, você também tem que... Se todo mundo reduzir o que o país disse que vai reduzir, a gente chega lá, né? Eu entendo que tem uma fragilidade no argumento de talvez não seja justo cobrar de setores diferentes a mesmo tipo de redução. Tem setores que não têm condição de reduzir muito mais, e tem setores que estão emitindo loucamente, poderiam reduzir muito mais as suas emissões. Eu entendo isso, mas que, por exemplo, você exigir de uma empresa de petróleo que reduza pelo menos a meta do país, me parece relativamente razoável, né? Então, eu acho que são teses que a gente vai precisar desenvolver na prática e testar nos tribunais. Não temos respostas de que, assim, não temos ainda isso construído. É tudo um processo de tentativa e erro. Eu acho que tem prós e contras nessa tese e acho que seria possível testar. No caso Shell, por exemplo, esse caso da Holanda, aconteceu justamente isso. Foi pedido que a empresa reduzisse as suas emissões para se alinhar às metas do país no Acordo de Paris. Então, foi feito esse pedido e foi deferido, né? Temos uma sentença de procedência. Vou até mandar aqui no chat o link da notícia dessa decisão. Então, assim, é uma ideia que está rolando no mundo e em alguns lugares ela funcionou. A gente poderia testar ela aqui também. Aí também acho que é uma coisa interessante, até queria ter aproveitado a Carol, que estava aqui mais cedo, que ela conhece bastante de COP e tal, porque a gente vê que muitos prefeitos, governadores vão para a COP, né? Às vezes os prefeitos e governadores têm até estandes lá, eles assumem compromissos, né? Assinam documentos e tal. E aí eu não sei o que é feito muito com esses compromissos que são assumidos, mas eu acho que é bem comum prefeituras e municípios assumirem algumas metas, e acho que a gente precisa começar a cobrá-los delas, né? Porque é sempre essa coisa um pouco programática, vamos envidar esforços para atingir e tal, e acho que fica muito bonito na foto. Agora a gente talvez possa começar a cobrar essas metas, porque a gente vê muito prefeituras e governos assumindo metas de redução de emissões, net zero, né? A gente começa a ver essas coisas, race to zero. Tem várias iniciativas que eles fazem, até para captar recursos lá fora para projetos. Então, é uma coisa que a gente tem observado. Talvez este seja um bom lugar para começar. Pegar esses casos em que há assunções de compromissos por parte dos entes subnacionais para cobrar. É o típico, é o que se faz muito na agenda de clima, né? Você faz um plano e o plano não tem dente nenhum, né? Você assume um compromisso que depois ninguém pode cobrar de você porque você não pôs uma meta. Agora a gente teve lá a cúpula da Amazônia, né? E os países da Amazônia não conseguiram assumir uma meta objetiva de redução de desmatamento. Nós vamos envidar esforços para reduzir o desmatamento. Muito bom. Para onde que a gente vai? Quando que a gente vai? Quanto que a gente vai reduzir? Então, eu acho que isso nessas elaborações de plano, é muito importante que a gente exija pelo menos um número, né? Pelo menos uma data, pelo menos um critério objetivo de redução. Não acho que, assim, não tem uma obrigação do município seguir a NDC. Isso não está explícito na lei, mas é um parâmetro que é um parâmetro existente, assim, é possível tentar. Falar, olha, o Brasil quer reduzir tanto. É o que eu disse, assim, Cristina, não dá para falar obrigação, porque a NDC obriga dessa forma, mas é o parâmetro que a gente tem hoje, a gente não tem outro. Ou a gente pode exigir que ele estabeleça algum parâmetro. Às vezes tem alguns estados em que desmatamento ilegal é gigantesco. Rondônia, esses países todos da região norte, esses estados todos da região norte tem muito desmatamento ilegal puxando as emissões. Então, quando você faz uma meta, acho que é interessante pensar em setores também, né? Estados mais litorâneos vão ter provavelmente mais emissões de petróleo, talvez. Então, acho que é interessante pensar um pouco de onde estão vindo as emissões, porque esse é um problema da NDC brasileira. A NDC brasileira não é setorial, ela é geral. E aí, cada setor, quando você vai cobrar o setor, por que você não reduziu? Ele fala, não, mas o desmatamento ilegal, por si só, a gente bate a meta do Brasil. Por que a empresa vai reduzir? Então, é sempre legal pensar em exigir metas setoriais.